Oi pessoal, voltamos aí, mais um episódio do Aprendiz de Bruxa e a gente vai falar sobre caixa de banimento e caixa de proteção. Ana, o que é caixa de banimento e o que é a caixa de proteção? Vamos lá. Vocês já devem ter visto isso em algum site de bruxaria, em alguma exposição, e a dúvida é, afinal, o que é uma caixa de banimento e uma caixa de proteção? O recurso vamos começar com a caixa de banimento. Normalmente é uma caixa, ela em geral é preta, tem alguns, às vezes, símbolos usados na bruxaria, como o pentáculo, né? Às vezes tem um cadeado também, e ela, em geral, o revestimento dela é em couro, né? Um couro preto, e quando você abre, ela é toda espelhada. Bom, o que é para fazer aquilo? Se você, vamos supor, você quer banir uma pessoa muito tóxica na sua vida, que você já tem certeza que ela é tóxica mesmo, que já aprontou com você, uma pessoa invejosa, ou uma situação que está muito ruim na sua vida, como oscilação financeira, problema de saúde, é aquilo que você quer banir, ou a ação de alguma pessoa que você quer banir. Você escreve num papel declaradamente o que você quer banir, o nome da pessoa, etc. e tal. E aí você coloca esse papel dentro dessa caixa de banimento e fecha. O que significa? Por que ela é espelhada? Porque no fundo todo o mal, vamos pensar uma pessoa negativa, toda pessoa que aprontou para você, com um papelzinho lá dentro, os espelhos vão estar refletindo aquilo que ela fez para você, para ela. Então é como se fosse uma magia de devolução, né? Tá. É banimento porque a sua intenção é banir a ação dessa pessoa. Mesma coisa, você está com um problema, isso, aquilo, aquele outro, o espelho vai, né? Vai liquidar, vai minar aquele problema. Uhum. O perigo de uma caixa de banimento. Bom, ainda mais na era moderna, né? Que a gente tem... Tudo se reflete, né? Superfícies, espelho por toda parte. Você tem que tomar um cuidado, porque ao abrir e colocar lá, se por acaso a sua cara ficar refletida naquele espelho, eita, você vira parte do banimento. Oh, meu Deus. Antes mesmo de começar. Então, tem que ter, assim, muito traquejo. E você consegue reverter isso? Se tipo, ixi, já me refleti. Consegue reverter, mas tem que tomar cuidado, porque senão... Porque é isso, né? De repente você tá a caixa ali, mas tem algum espelho por perto e tal, e meio que reflete a sua imagem ali. Então, esse cuidado tem que ter com a caixa de banimento. A caixa de proteção, o que ela é? Ela é o contrário, o espelho está todo por fora. Por dentro tem um veludo preto, normalmente assim, ou um veludo de outra cor. Mas ela é toda espelhada por fora. Ela é muito fácil de você lidar. Então, você quer, por exemplo, pedir proteção contra pessoas negativas, invejosas, pode pôr o nome das pessoas, né, porque você está pedindo proteção contra isso, etc. Ou você quer saúde em família, alguma coisa assim, tudo que você quer você coloca ali, pedindo essa proteção, fecha a caixinha. Põe dentro. Põe o papel lá dentro, mas ali não tem problema, porque tudo que reflete é como se criasse um escudo. Bateu no espelho e volta, então não entra na tudo caixa. Tudo que tá ali tá protegido. Por isso que chama a proteção. Agora, por quanto tempo eu deixo esse pedido, né, dentro de cada uma dessas caixas? Assim, se é uma pessoa que, vamos lá, você trabalha num local, conhece pessoas tóxicas, né? Desde hierarquias superiores ou colegas, etc. E está vivendo literalmente aquele inferno, digamos assim. Você vai manter aquilo até as coisas normalizarem. Então, e você sempre vai
canalizando esse, por exemplo, ou o pedido de proteção ou a ação de banimento, né? E pode fazer outros rituais complementares com esse fim. E né? quando tiver tudo ok, eu posso pegar esse papelzinho que tá lá dentro e queimar? E diz, queima Tá. e joga fora. Sem que a minha imagem reflita lá dentro. Na verdade você vai assim, né? Você vai assim, pegar lá dentro, abre ali, pega ali, fecha, né? E tal. Tá. E aí depois você faz uma limpeza na caixa, né? Com um paninho e tal, né? Passa um pouco de álcool ali, faz, né? Para renovar ali, né? Tirar a limpeza energética e física mesmo do objeto. Certo. E no outro, que é o de proteção, eu também posso deixar o pedido lá dentro de proteção por um período que eu acredito que seja interessante ali, que Sim, já me satisfaça. Porque tem muito a ver com a tua necessidade do momento, né? Então, vamos supor, se uma pessoa está internada no hospital, você está fazendo esse ritual em nome dessa pessoa. Você sabe que essa pessoa vai ficar lá, vai passar por uma operação, vai sair em tal dia. Então, isso você já sabe um começo, meio e fim. Só que às vezes tem casos de doenças mais graves, a pessoa ainda não tem data de saída, ou a pessoa já teve alta, está em casa e está numa recuperação lenta. Então, toda a questão da ritualística dentro da bruxaria depende muito com aquilo que você deseja, né? Então isso vai se renovando, sabe? Não existe um período, né? Agora, X. o que a gente sempre fala, a gente nunca faz ao mesmo tempo, usa as duas caixas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, já passo a proteção e o banimento junto. Não, porque na verdade assim, ou você faz primeiro um banimento tal por um período e depois, terminado o banimento, pede proteção para outra coisa, ou começou pela proteção e depois sentiu a necessidade do banimento. Não é um combo, né? Não é um combo, que você faz os dois ao mesmo tempo, que você está trabalhando coisas muito diferentes, por isso. E eu posso construir a minha própria caixinha, eu mesmo? Cortar os espelhos, fazer ali o revestimento? Pode, quem tem essas habilidades artísticas vai em frente, né? Não é meu caso, né? Mas eu não sou boa com artesanato. Mas é claro, tudo você pode fazer. Por exemplo, até quem lê oráculos, por exemplo, lê tarô. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande com desenho e gosta de criar, desenhar, pintar. Fazer as próprias cartas. Fazer as próprias cartas. E no caso, tem um tamanho mínimo para essas caixas? Ela pode ser assim, as convencionais, elas são no formato quadrado, né? E elas são mais ou menos desse tamanho, assim, né? O ideal é que elas sejam um tamanho que você pegue com as duas mãos, assim. Não vai fazer uma caixinha minúscula, porque aí já viu, né? Derrubou com o vento, já quebrou, né? Nem cabe os pedidos lá dentro. Né? E é sempre no formato quadrado? Ou existe caixa de banimento e de proteção em outros formatos? Eu normalmente vi quadrado e faz um sentido. Isso é meio... todas as formas iguais, né? Reflete igual, né? Para todos os lados. Por isso. Se você fizer retângulo, de repente vai ser áreas maiores aqui, áreas menores ali, mas pensando em proporção mesmo. Tá, bacana. Muito bacana. Bom, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, colocar aqui as perguntas embaixo na região dos comentários. E eu vou deixar para vocês aqui um link para vocês adquirirem caixas de banimento e caixas de proteção. Então a gente vai continuar no próximo episódio agora falando sobre cristais. Tchau, gente. Até a próxima.